O texto base para este sermão se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. O tema da nossa Bíblia está a ressurreição. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vede o lugar de onde o Senhor jazia. 7. Ide, pois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Aleluia, Jesus. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Aleluia, ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. Aleluia, Jesus. Bem? A Bíblia que nós temos em nossas mãos, aproximadamente 25% dela são profecias. Existem aproximadamente 300 profecias na Bíblia hebraica, no nosso caso, no Antigo Testamento. 300 profecias aproximadamente que já foram cumpridas com exatidão na pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que a morte de cruz e a ressurreição do Senhor Jesus são cumprimento de umas dessas profecias. Aleluia, Jesus. Paulo, em um determinado momento, quando ele fala lá da ressurreição, lá no capítulo 15, no verso 3 e 4, ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei, que também recebi o que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí ele fala no próximo verso: o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este fato de morte e ressurreição de Jesus Cristo é cumprimento das Escrituras. Aleluia, Jesus. Ou seja, para judeus que contém a Bíblia hebraica, ali tem com exatidão profecias, e mais aproximadamente 300 profecias cumpridas com exatidão na pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas não acreditam na existência de Jesus Cristo. Por outro lado, existem algumas pessoas que acreditam que Jesus existiu, porém que ele era apenas um grande filósofo, ou que ele foi um grande profeta, mas não creem na sua ressurreição, não creem em que ele é divino.
alguns dos que não creem em Cristo, alguns do que não creem na ressurreição, ou seja, alguns que não creem de que Ele é divino, tentam de alguma maneira arrumar argumentos para não crer. Tentam de alguma maneira arrumar teses para combater a fé de que realmente Cristo ressuscitou. Alguns dizem que o túmulo estava vazio porque ele foi sepultado em outro local. Outros dizem que Jesus não estava no túmulo porque os seus discípulos roubaram o seu corpo. Outros dizem que Jesus não morreu naquela época, mas que ele fugiu e outro foi crucificado em seu lugar. De todas as maneiras, as pessoas tentam arrumar argumentos para tentar derrubar o que é fato. Jesus ressuscitou, glória de Deus. Mas nós, cristãos, cremos que Jesus, Ele é o Cristo. Nós, cristãos, cremos que Jesus é o Messias, é o Salvador da humanidade, aquele em que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, aquele que citados nas Escrituras, aquele que é o esperado pelos judeus até o dia de hoje, aquele Jesus de aproximadamente 2000 anos atrás, aquele Jesus é o Cristo. Ele veio em carne, Ele morreu por nós, mas Ele triunfou sobre a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Então não adianta arrumar argumentos, não adianta arrumar teses, não adianta arrumar teorias, não tem como parar esta verdade, não tem como bloquear com que esta fé cresça, pois a verdade sempre vai permanecer. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Uma mentira não pode parar a verdade. Jesus, antes de morrer, antes de ser crucificado, Ele também dizia aos seus discípulos: olha, eles vão me matar, eles vão me pegar, mas ao terceiro dia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Jesus falando de uma profecia descrita no Antigo Testamento para judeus na Bíblia hebraica: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. O que o anjo disse para as mulheres que foram ao túmulo? Ei, ele não está aqui, ele já ressuscitou, e eis que ele vai adiante de vós, Galileia. Ué, quando Jesus disse essas palavras, ele ainda não havia morrido e ressuscitado, mas ele avisou os seus discípulos: eu vou morrer, como escrito nas Escrituras, mas eu vou ressuscitar e eu vou adiante de vós na Galileia. Ou seja, o que era para eles ir no sepulcro? Jesus não estaria no sepulcro. Mas talvez a fé delas não fosse o suficiente para acreditar que ele realmente ressuscitaria. Tanto que ela chega lá e o anjo fala: oh, não está aqui, está vazio, olha. Ele não falou que ia diante de vós na Galileia? Corre para lá, avisa os demais. E assim elas foram atemorizadas. Nós conhecemos o texto, a história. Jesus apareceu-se a elas. Jesus encontrou-se com elas. E elas foram alegres, felizes, a anunciar aos demais. Os 4 evangelhos que nós temos, o livro de Atos dos Apóstolos, são livros, textos escritos em épocas diferentes, em tempos diferentes, por autores ou comunidades diferentes.
Mas todos eles afirmam: Jesus ressuscitou. Paulo, quando ele escreve as suas cartas de Coríntios, essas cartas elas foram escritas muitos anos antes dos evangelhos serem escritos. E ele afirma que Jesus ressuscitou. E aí, num dos seus textos, as pessoas chegaram nele e ele falava: Jesus ressuscitou. Ele apareceu aos 12 e eles apareceu a mim. E se alguém chegasse para ele: você tem provas? Você tem testemunhas? Quantas? 2, 3? Não, mais de 500. Aleluia. O Evangelho de Coríntios, o livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo afirma ter mais de 500 testemunhas a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Inclusive ele era um. Aleluia, Jesus. Negar a ressurreição de Cristo é a mesma coisa que anular a fé. E quando você nega a ressurreição de Cristo, você está assinando um contrato com a morte. Pois não crer que ele ressuscitou, ou não crer que ele venceu a morte, você está querendo ficar morto eternamente. Mas, crendo nele, que ele veio em carne, que ele morreu sobre a cruz para pagar os nossos pecados e que ele ressuscitou, é a mesma coisa de assinar um contrato com a vida, e vida eterna. Aleluia, Jesus. Muitos não creem, mas também não param para analisar os fatos ou investigar. Tem até um livro que uma vez a Ju comprou, eu li aquele livro Em Defesa de Cristo. Ele conta a história de um ex-ateu, e esse ateu, a profissão dele era um jornalista investigativo. Era a profissão dele. Ele sabia como investigar provas de crimes, provas para saber se alguém realmente era condenado ou absolvido, se o crime que a pessoa estava acusada, se realmente ela cometeu ou não. Ele era a profissão dele, ele é especialista em investigar provas. E esse livro ele conta que ele foi em busca de provas a respeito de Cristo. Ele foi em busca para saber: Jesus existiu sim, mas ele é divino? Ele realmente ressuscitou? E nessa busca de provas, ele disse que chegou a uma conclusão: é preciso ter muito mais fé para ser ateu do que para crer que Cristo ressuscitou. De tantas evidências, de tantas verdades, ele não teve por onde fugir. Jesus transformou este homem de um ateu, homem frio, para um cristão que publicou um livro e hoje está em todo mundo aí em defesa de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Pessoas que não creem na ressurreição não investigam esses fatos, já que a Escritura, o texto que temos em mãos não é suficiente. Por que não vão mais além? Por que não param para pensar? Por que não param para analisar? Por exemplo, a esses que dizem que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Aí vocês param e pensam: se os discípulos roubaram o corpo de Cristo para dizer que Cristo ressuscitou, mas por quê? Por qual razão, motivo, eles, no caso de Pedro, seria crucificado por uma mentira? Ou porque André, que foi crucificado em cruz, segundo a tradição, por que ele seria morto de tal maneira para defender uma mentira? Outros discípulos de Jesus foram decapitados, outros martirizados. Se eles tivessem escondido o corpo, eles se daria à morte assim, por algo que não fosse verdade?
realmente só algo que você tem convicção, só algo que é a verdade, você dá a sua própria vida. E hoje muitos cristãos são perseguidos. Hoje muitos cristãos morrem para defender essa verdade. Por que alguém morreria assim, sem tiver convicção ou certeza da verdade? Hoje, aquilo que é mais notório para se ter a certeza de que Cristo ressuscitou é pelo que Ele já vem fazendo em nossos meios. As maravilhas que Ele vem fazendo, os milagres que Ele vem fazendo. Só um Deus vivo pode fazer o que Cristo vem fazendo em nosso meio. Transformação de corações, mudança de caráter. Eu conheço história de uma tribo indígena de canibais que foram transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. Eu nunca ouvi falar de nenhuma outra religião ou crença em que eles foram evangelizar em uma tribo de canibais e eles foram todos convertidos. Eu ouvi falar que outros tentaram, mas foram comidos por eles. Agora, pelo Evangelho de Jesus, eu ouvi falar que eles foram transformados e convertidos ao Evangelho. Só um Deus vivo pode fazer isso. Só uma fé viva pode fazer isso. Só um Cristo vivo hoje pode fazer isso. E essa é a nossa defesa, a ressurreição. Mas o que é a ressurreição? O que é a ressurreição? Romanos, lá no capítulo 5, verso 17, ele fala assim: porque se a ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A morte, ela reinou, ela entrou no mundo e ela existe. Hoje, todos nós pensamos naquele dia. Uma vez o meu pastor pregou que a morte, ela é uma tragédia. Ela é uma tragédia. Tanto que a Bíblia chama a morte de inimigo. Às vezes as pessoas ficam querendo morrer para ir para o céu. Isso não existe. Oh, a morte é um inimigo, eu quero que ela venha? Não quero, longe de mim. Mas eu quero que a vida venha, que a vida fique comigo, que é Jesus. Mas devido ao pecado que entrou no mundo, devido à desobediência, essa morte entrou e reinou por um só ato de desobediência. Mas por um só ato de justiça, muitos reinarão em vida. Por isso que Cristo se fez carne, se submeteu-se a ser como nós, para morrer-se como nós, mas Ele ressuscitou. Ele derrotou essa morte que hoje nos atemoriza ou que nos deixa preocupados. Ele ressuscitou, Ele a derrotou. Por isso que a base da nossa fé, o fundamento da fé cristã, é a ressurreição. O que é a ressurreição? Os dicionários dizem que a ressurreição é o retorno de uma pessoa morta à vida. A pessoa que morreu, ela voltar a viver como o mesmo indivíduo. É ressurgir. É voltar a ser o que ela era. Isto é ressurgir. Isto é ressurreição. Jesus, ele em determinado momento, lá em Lucas, no capítulo 24, verso 37, lá em Lucas diz assim: quando Jesus ele ressuscita e ele começa a se aparecer aos seus discípulos, ele se apresenta-se a eles. Aí o texto diz: quando Jesus apareceu a eles, Jesus chegou nos seus discípulos depois, ressurreto, e disse: paz seja convosco. E o texto diz aqui que eles, espantados e atemorizados,
pensavam que viam algum espírito. E eles disseram a Jesus, e Jesus disse a eles: por que vocês estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Jesus já sabia o porquê do temor dele. Aí Jesus fala: vede as minhas mãos, vede os meus pés, e que eu sou eu mesmo. Tocai-me, vede-me, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ali não era um espírito, ali era o próprio Cristo ressuscitado no seu próprio corpo. Aquele corpo em que as suas mãos foram perfuradas, aquele corpo em que seus pés foram perfurados na cruz, era aquele que ressurgiu da tumba, é aquele que ressurgiu do sepulcro, era aquele que estava ali, transformado. E quando seus discípulos viram, assustaram e pensaram: meu, é um fantasma. Jesus fala: não, toca aqui, é eu mesmo, de carne e osso. Então a teoria de que talvez a ressurreição de Cristo é algo simbólico, em que ele apenas se transformou em espírito, cai-se por terra. Jesus ressuscitou e voltou-se ao corpo. Ele voltou-se ao corpo que ele veio sobre a terra. E com este mesmo corpo que ele veio, sujeito às fraquezas, igual os nossos corpos aqui tem essa sujeição, com este mesmo corpo ele morreu, e no mesmo corpo ele ressuscitou, ele tornou a viver, ele ressurgiu, ou seja, de fato ele venceu a morte, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. E assim ele nos fez uma promessa. Ele disse certa vez: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora, mas eu o ressuscitarei no último dia. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus nos fez uma promessa de que nós também o ressuscitaríamos, de que nós um dia também tornaremos a viver, e de que nós um dia também teremos vida eterna. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 26, está escrito assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus aqui, ele fala da ressurreição, só que o interessante, ele fala que ouvirá a voz dele aqueles que estão no sepulcro. É de lá que ouvirão a voz dele. E quem que hoje está no sepulcro? Os mortos. E os mortos hoje ouvem? Não. Mas quando Jesus chamar, eles vão ouvir. E se um dia nós estivermos lá, quando Jesus chamar, nós iremos ouvir a voz do Senhor. Existem alguns grupos religiosos que dizem que essa ressurreição dos mortos é, de uma certa forma, entre aspas, espiritual. E que o fato de o espírito ser salvo já é uma ressurreição já feita. E que o corpo nada aproveita, que é pó e fica lá no pó para sempre. Aí tem um texto de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, 18, que diz que alguns seriam desviados da verdade. Por que eles estariam desviando da verdade? Porque eles estavam dizendo que a ressurreição já era
desfeita e perverteram a fé de alguns. Então quem diz hoje que a ressurreição dos mortos já aconteceu de uma forma, entre aspas, espiritual, está pervertendo a fé e está se desviando da verdade. Pois o único que hoje ressuscitou e está vivo é Jesus. E nós temos a promessa de que aqueles que morreram em Cristo um dia hão de ressuscitar. E se nós chegarmos a morrer, essa morte que nos assombrou e que nos assombra, ela vai perder, assim como já perdeu. Aí as pessoas podem perguntar: então como ressuscitaremos? Lá em Romanos capítulo 6, verso 5 diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Lá em Romanos 8:11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito em que vos habita. Quem diz que os nossos corpos não servem para nada? Se nosso corpo não tivesse tanto valor, que questão faria o Espírito Santo de habitar em nós? Se o nosso corpo não tivesse valor, e se Deus não tivesse projeto para restaurá-lo, Ele nem habitaria em nós hoje. Mas hoje Deus faz morada em nós. Nós cristãos que cremos nesta palavra, que cremos na verdade de Cristo, nós somos templos do Espírito Santo. E se um dia a morte vier a tocar, não será por toda a eternidade, porque esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, se Ele habitar em nós, Ele também vivificará, como diz o texto, vossos corpos mortais. Lá em Ezequiel 37 tem uma profecia. É uma profecia. A direção dela é para Israel. Porém, nós temos uma visão dela sobre o poder de Deus na hora da ressurreição. Tanto que ali o profeta ele tem uma visão sobre um vale de ossos secos. Vamos imaginar que ele estava ali num cemitério. E a visão que Deus mostra a ele, vem aquela pergunta: poderão viver estes ossos? E eu disse ao Senhor Jeová: tu sabes. Aí o Senhor fala: eis que farei entrar o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A ressurreição é um ato de que Deus vai devolver aos nossos corpos os nossos espíritos. Quando nossos espíritos, Deus soprar de novo, que o Espírito é o sopro de vida. Quando Deus soprar de novo na sepultura, nas tumbas, soprar naqueles ossos, nos nossos ossos ou no nosso pó, será tudo reconstituído, será tudo reconstruído nos mínimos detalhes e tornaremos a viver para a glória de Deus, para que saberemos em que Ele, o nosso Deus, é o Senhor, e todos vão saber que o Senhor é Deus. Em como seremos após a ressurreição? Existem algumas pessoas que falam assim: mas como pode crer que vai se ressuscitar neste mesmo corpo, sendo que a Bíblia diz que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus? Realmente a carne, esta carne contaminada pelo pecado, não pode herdar o reino de Deus. Esta carne e este sangue mortal não pode herdar o reino de Deus. Esta carne e este sangue corruptível não pode.
herdar o reino de Deus. Por isso que o texto diz assim. Só que o texto ele tem um contexto. O texto fala da transformação do corpo. Ele fala de como seremos. Em João, 1 João 3,12 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Ele está falando da volta de Cristo, da manifestação do Senhor. Agora não é, a gente não é como Ele. Mas quando Ele voltar, nós vamos ser como Ele. Então o espelho para nós, a ideia de ressurreto, de um corpo ressurreto para nós, está em Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que ver como foi que aconteceu com o Senhor. Ele se fez carne, Ele morreu como nós e Ele ressuscitou. E da mesma maneira, semelhante a Ele, assim será conosco. Lá em Filipenses, no verso 3, versículo 20 e 21, diz: mas a nossa cidade está no céu, da onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo. O que Ele vai transformar? Ele vai transformar o corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há uma semelhança para nós. Nós temos que olhar para Cristo. Como que aconteceu com Ele? E é interessante saber em que Cristo, quando apareceu ressurreto aos seus discípulos, Ele falava assim: toca em mim, veja se eu não tenho carne e osso. Eles tocaram. Jesus tinha carne e osso. Só que ao mesmo tempo que Jesus tinha carne e osso, Ele atravessava paredes. Ao mesmo tempo que Jesus tinha carne e osso, Ele se transportava de um lugar para o outro em fração de milésimo de segundos. Ele está aqui e de repente Ele estava lá a 200 quilômetros de distância. E as pessoas podem falar: Ele é um ser espiritual? Sim, mas Ele comeu peixe. Ele se alimentou depois da ressurreição, para mostrar, para provar que Ele voltou, Ele ressurgiu dentre os mortos. O seu corpo foi de fato restaurado. Paulo, também na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, falando de como que nós seremos após a ressurreição, ele fala: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aí ele fala: semeia-se a ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. As pessoas falam: mas é um espírito, corpo espiritual? Primeiro precisa saber o que é ser espiritual. Na verdade, um corpo espiritual é um corpo sem pecado, sem corrupção. É um corpo em que está segundo a vontade de Deus, segundo a transformação do poder de Deus. Se há corpo natural, há corpo espiritual. O corpo de Cristo após a ressurreição era um corpo espiritual, mas tinha carne e tinha osso. O que impede de ser um corpo espiritual com carne e osso? O importa é que não haja corrupção e que a morte nele, mas não tem poder. Por isso que é um corpo espiritual. Então, quando nós iremos ressuscitar? Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, um texto que nós sempre lemos, um texto que nós sempre pregamos, porque a nossa maior esperança é o desejo do nosso coração. Quando que isso vai acontecer? Se os mortos ainda não ressuscitou,
se aqueles que morreram ainda não têm um corpo de glória, se aqueles que morreram ainda não têm um corpo espiritual, quando que isso vai acontecer? Li o 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus voltar, quando Jesus se manifestar, quando Ele se apresentar nas nuvens, aqueles que estiveram nas sepulturas ouvirão a voz do Senhor, e os seus corpos serão ressuscitados. Aqueles que estiverem no pó, como diz Daniel, que do pó eles serão ressuscitados. As pessoas às vezes não conseguem imaginar o tamanho do poder de Deus. Se Deus nos criou do pó, Ele tem poder para também nos fazer ressurgir do pó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala uma palavra que para mim é a minha maior esperança, para mim é o maior desejo do meu coração. Porque Paulo, lá no capítulo 15, ele diz: eis que vos digo um mistério, que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele diz lá que num abrir, num fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas ele fala: e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Há uma esperança, há uma possibilidade em que nós, aqui hoje, que às vezes tememos a morte, não morremos. É uma possibilidade de nós não morrermos. E essa deve ser a nossa esperança. Há uma possibilidade em que Cristo volte hoje ou agora. E se Ele voltar hoje, agora nós não vamos provar da morte. O nosso corpo será transformado. Nós seremos arrancados, arrebatados. Às vezes as pessoas falam: vou esperar para a morte, para ir para o céu. Que é isso? Vou esperar pelo inimigo. Porque quando isso acontecer, Paulo diz que tragada foi a morte na vitória. Ela foi pisada, ela foi derrotada. E as pessoas que acreditam que nós nunca iremos ressuscitar no nosso corpo, é acreditar, na verdade, elas estão dando o troféu de vitória para a morte. Imagine se nós não ressuscitássemos do pó, da sepultura, das tumbas. O que isso quer dizer? Que a morte venceu? Que a morte triunfou? Já que o texto diz que a morte é um inimigo, que a morte é um espírito. Então, se eu morrer sendo cristão e nunca voltar a viver, quer dizer que a morte venceu Cristo? A maior prova, a maior vitória vai ser quando nós ressurgirmos do pó. E aí sim gritaremos, cantaremos: tragado foi a morte na vitória. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, a maior esperança dos cristãos. Essa deve ser a sua maior esperança, de que Jesus vai voltar. E nós não provaremos da morte. E seremos arrebatados, seremos transformados. Mas se por viermos a morrer, nós ressuscitaremos em corpo glorioso, em corpo transformado. E aí se cumprirá a visão que João teve em Apocalipse: eis que vejo uma multidão, o qual não se podia contar. Vejo pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, glorificando e louvando a Deus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. É aí que a nossa fé está fundamentada, na ressurreição de Cristo, e que da mesma maneira que Jesus ressuscitou, assim também nós
ressuscitaremos e passaremos a ter um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo saudável, um corpo celeste, um corpo espiritual. Mas deste corpo, só terão este corpo aqueles que receber Cristo, aquele que crer nele, aquele que aceitar ele como Senhor e Salvador, acreditar que ele veio, morreu pelos seus pecados, aquele que confessa os seus pecados a ele e tem essa esperança. Este também recebe esta promessa, a promessa da ressurreição, a promessa da vida eterna, porque esta vida dura 80, 100 anos, para alguns 20, 10, 1, 2, mas a vida que Cristo tem prometido para nós durará a eternidade, sem a dor, sem choro, sem pranto, porque Ele limpará dos nossos olhos a lágrima, Ele retirará do nosso corpo toda a dor, todo o pecado, para a glória do Teu nome. Amém? Deus abençoe a todos. Esta é a mensagem.